para participar desse programa e prestar conta da nossa atividade parlamentar aqui no Congresso Nacional. Então, pode começar, então. Eu queria saber como é que o senhor já esteve na Câmara Federal e agora está aqui no Senado. Como é que o senhor começou a sua trajetória política? O médico cuida de vidas, né? Agora só tem que cuidar da vida das pessoas, né? Aliás, eu acho que medicina e a política são duas atividades que se complementam, porque todas duas têm um condão fundamental de mudar a vida das pessoas, né? E, Paulo, eu fui para Roraima há 42 para 43 anos atrás. Meu pai era delegado da Receita Federal lá no estado, no ex-território, e eu, terminando minha residência médica no Rio de Janeiro, eu formei na Universidade Federal do Amazonas, fui fazer residência no Rio, e quando terminou minha residência, o meu pai me pediu para ir a Roraima, porque ele gostava muito, ele sempre foi um homem que se dedicou muito à Amazônia, trabalhou muito no Amazonas também, fiscalizava o Alto Solimão de Tefé, prefeito de Tefé, nos idos de 70. E ele me pediu para ir para Roraima. Você precisa ir para Roraima porque as pessoas não têm muito acesso aí a fazer cirurgias que você faz, catarata, estrabismo, glaucoma, essas coisas que eu fazia muito lá quando eu fiz residência no Rio. E fui para ajudar a população de Roraima. E eu fazia mais ou menos sabe, aquele. A Receita Federal você já viu, né? Trabalhando no lugar, parece quem trabalha, quem nos lugares, a Receita também é mais ou menos assim. E terminou que meu pai ficou o resto da administração em vários governos. E falei, tinha uma estrutura trabalhando como trabalhei na Câmara defendendo os interesses de Roraima, parlamentar. Trabalhei na Câmara defendendo os interesses de Roraima, parlamentar da Medicina do Congresso Nacional já há cerca de 9 para 10 anos. Que o meu trabalho é um trabalho que é reconhecido pela maioria das pessoas do meu estado. Eu queria justamente perguntar isso para o senhor, porque o senhor já disse que foi eleito com uma votação expressiva, quase 50% dos votos da população, de prefeito de Boa Vista, ou o que o senhor quiser ser, que agora vai ter umas eleições, e o senhor tem uma janela aberta. O senhor pretende se candidatar a um cargo majoritário? Olha, eu faço parte, eu sou presidente, um dos vice-presidentes nacionais do Progressistas, que é um grande partido, e agora ficou muito maior com nossa federação, com a União Brasil, na União Progressista. E lá no meu estado, eu faço parte de um grupo liderado pelo governador Antônio Denari, que é um dos governadores mais reconhecidos da história de Roraima pelo seu trabalho. Alto índice de aprovação. Alto índice de desenvolvimento. O nosso estado é o estado que teve o maior crescimento do PIB ano passado, área plantada de soja, exportações, quer dizer, nós temos indicadores muito bons, quer dizer, reconhecimento dos servidores públicos, aprovação de planos de cargos e salário, enfim, um grupo que trabalha muito pelo bem de Roraima, regularização das nossas terras, interligação do nosso linhão, de Tucuruí com Roraima, Sistema Nacional de Energia, enfim. E a construção que nós estamos fazendo é de o governador ser candidato a senador, o vice-governador Edilson Damião ser candidato a governador, e nós temos uma outra vaga de senador que ainda não está definida porque o outro senador, que é candidato à reeleição do nosso grupo, que é o senador Messias Jesus, ele está nomeado para o Tribunal de Contas do Estado, mas ele ainda não confirmou, não definiu se tomará posse ou se inclinará do convite para ser novamente candidato a senador, de forma que só essa é algo que não está definido. E eu, como o presidente da nossa federação no nosso estado, eu tenho dito que eu não abro mão de nós participarmos disso. Nossa federação certamente que indicará um candidato a vice nessa composição.
Nós estamos construindo isso com muito cuidado, nós temos esse meu perfil de muito conciliador e eu acho que pelo fato de eu ser médico, termino sendo muito cuidadoso para fazer as decisões mais acertadas. Agora, lá no Estado, uma coisa que as pessoas já conhecem muito é que eu cumpri um compromisso que eu falei desde quando eu fui candidato a deputado a primeira vez, que eu ia ser político, mas eu não ia deixar de ser médico. Então, se você entrar nas minhas redes sociais, as pessoas que nos assistem também entrarem, vão ver que normalmente aos finais de semana, e no próximo final de semana estarei em Roraima, a primeira coisa que farei é ir para a minha clínica. Temos uma clínica muito bem montada de oftalmologia, eu sou oftalmologista e opero todas as vezes que estou em Roraima, opero, atendo, e o nosso serviço de oftalmologia liderado por mim, a nossa clínica é a clínica que mais opera no Brasil, no Sistema Único de Saúde. Nós temos uma média só de cirurgia de catarata, em média 500 cirurgias de catarata por mês. Somos o estado que não tem fila para cirurgia de catarata e nós atendemos. Um dos poucos, então. É o único. É o único no Brasil? Não tem fila. E nós atendemos os nossos nacionais, os venezuelanos que hoje nós temos 10% da população da Venezuela morando em Roraima. Eu queria, sem querer interromper o senhor, mas já interrompendo, justamente um trocadilho aqui. Qual a sua visão, né, justamente sobre essa integração e essa demanda latente dos venezuelanos Desde 2016, nós começamos a detectar um aumento do fluxo migratório. E naquela época, o ministro Ricardo Barros da Saúde, que era do meu partido, ele foi alertado por mim de que nós teríamos um impacto muito grande na saúde do meu estado, porque aquelas pessoas vinham de lá com fome, em situação de muita vulnerabilidade social e de saúde. E o ministro foi comigo entre o Natal e o Ano Novo a Pacaraima, e ele se assustou quando viu aquelas pessoas vindo pela estrada, vindo a pé, com a malinha, atravessando a fronteira para vir para cá, não é? Inclusive a minha esposa, que era a secretária nacional de gestão do Ministério da Saúde, nos acompanhou, que também conhece muito o Estado, e nós mostramos para o ministro Ricardo. E o ministro Ricardo começou a nos ajudar a estruturar o nosso serviço de saúde para que nós pudéssemos atender também os venezuelanos, porque o nosso sistema de saúde, você sabe, ele tem um tripé pétreo da equidade, integralidade e universalidade. O que significa isso? Que o SUS ele não é só dos brasileiros, ele é um patrimônio da humanidade. Quer dizer, quem vem para cá, pega um cartãozinho do SUS numa UBS e adquire um direito igual ao seu. É uma coisa muito discutível. O Brasil é o único país que tem essa nuance, essa questão? Temos alguns sistemas de saúde universais no mundo. O nosso sistema ele teve uma influência muito grande do NHS, que é o sistema inglês, que também é universal, mas ele tem algumas restrições para os não nacionais. Né? Aqui no Brasil não. Aqui não tem restrição. Não tem. Tanto é que, por exemplo, se você vai a São Paulo, tem muitos bolivianos, equatorianos que vêm a São Paulo, começam a trabalhar na indústria têxtil, por exemplo, e terminam por ficar em São Paulo, porque lá eles têm acesso a cirurgias cardíacas de qualidade, cirurgias renais, enfim, a inovações em saúde que não existe em nenhum lugar desses países da América Latina que existe em São Paulo. Então, nós terminamos utilizando o nosso Sistema Único de Saúde para atender os estrangeiros que vêm ao Brasil. Mas é a lei. Então, nós procuramos acolher esses imigrantes, porque você sabe que foi a maior diáspora, o maior êxodo humano em 100 anos. Né? Nós temos quase 8 milhões de venezuelanos vagando pelo mundo, trabalhando pelo mundo afora, tentando subsistir, às vezes em situação de muita vulnerabilidade, e muitos ficaram em Roraima. Nós temos lá 10% da nossa população roraimense, venezuelana. E muitos continuam entrando, vindo da Venezuela para o Brasil. Já tivemos, em média, às vezes, 1.000 pessoas entrando por dia. E agora,
com essa prisão daquele ditador tirano que era o Nicolás Maduro e uma distensão política na Venezuela, tem muitos que já estão voltando e esse fluxo migratório diminuiu muito, graças a Deus. Mas nós ainda temos muita gente em situação de vulnerabilidade e que nós também operamos e atendemos lá no nosso sistema de saúde. E esse trabalho que a gente faz na medicina, não só na clínica, mas também eu tenho unidade móvel que faz atendimento nos municípios, tenho carreta que os oftalmologistas que compõem a minha equipe, ou eu mesmo, muitas vezes, vou ao interior para atender as pessoas. Então, isso gera nas pessoas uma sensação de gratidão e uma relação muito positiva com a minha atividade, tanto parlamentar quanto... Eu queria mostrar para o senhor aqui, só para dar uma quebrada rapidamente aqui, porque nós somos também, a doutora Dejanete, presidente do Instituto Brasil Just, e ela elaborou um projeto chama Visão para Todos. Eu nem sabia que o senhor era oftalmo, e essa daqui é justamente para a construção de uma carreta com os consultórios volantes e o laboratório. Então, o paciente entra dentro da carreta, faz o exame, né, que tiver que fazer, e já vai para o laboratório, faz o óculos, já sai com o óculos pronto, né, para sua casa. É um projeto bem bacana também. Mas... esse projeto ele terminou inspirando muitos outros no Brasil, esse projeto que a gente faz. Ela tem carreta. Tanto é que o nosso ministro da Saúde, quando falou desse projeto Mais Especialistas, ele disse, olha, isso vai melhorar o acesso a algumas especialidades, como a oftalmologia. Eu falei para ele, olha, ministro, do nosso estado, o impacto não vai ser muito significativo, porque nós já fazemos isso sem um projeto. Isso é um projeto da minha vida, então eu continuo trabalhando muito para dar acesso às pessoas à oftalmologia de qualidade. Né? Você tá ouvindo, internauta, o doutor Irã, senador pelo estado de Roraima, passando uma informação para você privilegiada. Fique conosco até o final dessa transmissão, porque muita coisa importante o senador vai dar esse panorama que eu não sabia, nem você sabia, né? É muito importante para que o Brasil, o restante do Brasil, compreenda e o mundo também entenda o que está acontecendo, não é, senador? Sem dúvida, eu estou aqui às ordens. Que bacana. Quais são as prioridades em termos de reformas nacionais? Vamos entrar agora aqui na questão tributária, na questão previdenciária. Qual é o seu viés nessa questão? Olha, eu tive muita sorte de estar no parlamento quando nós fizemos grandes mudanças na legislação do país. Nós criamos uma nova lei trabalhista para o nosso país, quando eu era deputado federal, que foi um debate muito acalorado aqui. Teve até quebradinha aqui no... Tinha muita gente que tinha muito privilégio e perdeu o privilégio, se revoltou, como as centrais sindicais que tinham aquela excrescência que era o imposto sindical, que financiava aquelas manifestações aqui na Esplanada, aquela coisa horrível que acontecia aqui quando ia ter uma votação que ferisse os interesses dessas corporações, e nós acabamos com aquele imposto. Nós criamos o Instituto de valer mais o pactuado do que aquilo que era legislado, quer dizer, aquilo que for acordado entre o patrão e o empregado é o que vale mais, uma coisa moderna que existe na maioria dos países desenvolvidos. Nós também criamos a lei da terceirização e aprovamos a nossa reforma também previdenciária no nosso estado, no nosso país, de forma que eu acho que o nosso trabalho, desde deputado federal, foi um trabalho que veio ao encontro dos interesses do povo brasileiro. Aqui, nós estamos lutando, criamos aqui o marco legal que cria toda uma legislação de enfrentamento do câncer no nosso país, no Sistema Único de Saúde, desde a facilitação do acesso, diagnóstico precoce, acesso às pessoas mais pobres a novas tecnologias, novos tratamentos contra o câncer, novas drogas. Lutamos por incorporação de novos fármacos
na farmacopeia brasileira para que esses fármacos tratem com mais eficiência essa doença que está se tornando endêmica na humanidade. A partir de 2030, nós vamos morrer mais de câncer do que de doenças cardiovasculares, e nós estamos nos preparando, tentando nos preparar para isso. Nós criamos também, aprovamos, eu trabalhei durante 9, quase 10 anos para aprovar um projeto de pesquisa clínica no nosso país, porque nós não tínhamos uma lei que estabelecesse normas para quem quer fazer pesquisa no país, e nós perdimos muitos milhões de dólares para outros países, como Nigéria, como Argentina, países com menos estrutura para se fazer pesquisa, porque nós não tínhamos legislação adequada. E esse foi um projeto que eu relatei na Câmara, e Deus quis que, depois que fosse aprovado na Câmara, eu me elegi senador, e relatei também no Senado, aprovamos por unanimidade aqui, com a minha relatoria. Então, isso também tem um impacto muito grande, porque a gente passa a proporcionar àquelas pessoas que precisam de acesso a novas terapêuticas, a novas pesquisas que metam a inovações que podem prolongar, possam minorar seu sofrimento ou curar sua doença. Então, é uma coisa muito importante. Também o projeto mais importante desse século para a medicina brasileira, que é o projeto da proficiência em medicina, porque você sabe que há uma proliferação discriminada, mostrou que Era um muito sonho. corrida, um sonho, né? Era só ingressos. Quer dizer, aquele jovem que se pedido tem tentado retardar a educação. Nós achamos que a prova deve ser feita pelo Conselho, a autarquia federal especial, que tem como aprovação assim, uma receptividade muito grande ao projeto. Apenas nessa questão de quem vai fazer a prova é que o governo está tentando atrapalhar a tramitação, mas nós vamos chegar a um bom termo esse ano, se Deus quiser. Gente, por isso que o senador está falando, por isso que o senhor teve, pelo 3º ano consecutivo, o senhor foi o melhor senador de Roraima e um dos melhores do Brasil. É por isso, pessoal, que por essa atuação veemente, né, por o senhor conhecer a base e saber como é que faz, que dá esse prêmio para o senhor por ser reconhecido o melhor senador de Roraima. E eu tenho vários outros assuntos, eu não sei como é que está a assessoria ali, não puxou minha orelha ainda não, né? Mas eu sei que o senhor tem muita atividade, mas eu queria falar com o senhor uma defesa aqui, porque o Instituto Brasil Just, ele atua diretamente nessa questão também, que é a tal da CPI das bets, né? A CPI estava visualizando só o patrocínio do futebol, mas hoje já está em todas as nuances aí da publicidade. Já tentaram até entrar nas nossas redes também com a publicidade, nós não aceitamos de forma alguma. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa CPI das bets. Muito bem. As bets são uma realidade na maioria dos países do mundo, né? E nós começamos. Ficou muito claro que o nosso país deu um salvo-conduto para essas bets durante 4 anos, para elas trabalharem aqui sem a menor legislação adequada, sem pagar nada de imposto, e elas ficaram extremamente fortes e elas penetraram em todos os segmentos do entretenimento, tudo. No cinema, antes de começar o filme, passa a propaganda dessas bets o tempo todo. Onde você vai, estão infiltrados. Né? Então,
a nossa CPI. Desculpa, senador. Exigiu que essa no Congresso Nacional a propaganda, que haja um controle, tenha acesso a apostas e muitos marcos legais foram sendo criados. A Receita Federal que se cobre a tarifa, que eu ainda acho baixa, mas que nós estamos lutando para aumentar aqui o imposto sobre as bets, e que aquelas bets que são regularizadas, que elas paguem imposto retroativo há 15 anos, e que é um projeto também, inclusive, para que uma parte dessa arrecadação de impostos seja direcionada para tratamento de ludopatas, pessoas doentes que ficam viciadas em jogos, e uma parte também destinada ao Sistema Único de Saúde. Enfim, tudo isso nós criamos essa legislação que estão tramitando nessa casa. Se você me perguntar, tem como hoje proibir bet no Brasil? Não acredito. E, infelizmente, como nós não aprovamos os cassinos físicos, que são mais rastros de você gerar empregos, gerar mais emprego para entretenimento, para conferências, como acontece nos grandes lugares onde há, como Las Vegas, enfim. E nós não aprovamos isso, mas nós aprovamos um cassino na casa de cada pessoa, na mão de cada pessoa, onde não é muito Postos, haver contra, ela cresce, haver contra, ela cresce. Vai aqui, nós estamos aqui. Tem que eles sejam lacrados. Não é o Supremo que representa o canal. Mas aí, onde eu fui tão dedicação